Nossa quarta mensagem tem como tema, terceiro ato, o holofote de Deus. E o nosso texto é o texto de Gênesis, capítulo de número 4. Um famoso aforisma de Gaia à Ciência, um livro de Nietzsche, famoso aforisma 125, ele diz lá que um homem louco, com uma lanterna em suas mãos, logo pela manhã, desce até o mercado e começa a gritar diante de todos os que estão ali: onde está Deus? Onde está Deus? Deus está morto, nós o matamos. Quando Nietzsche escreveu essa passagem, ele estava exatamente refletindo sobre o estado espiritual, ético, moral de uma Europa que foi completamente destruída em seus padrões morais num movimento aparentemente ingênuo. E que movimento aparentemente ingênuo foi esse? O movimento de tirar Deus da ciência. O movimento da modernidade que se despediu de Deus e disse o seguinte: não precisamos de Deus para fazer ciência. Não precisamos de Deus para pensar. Não precisamos de Deus para usar as nossas capacidades intelectivas no que diz respeito ao conhecimento científico. Então, homens de ciência expulsaram Deus da ciência. No entanto, perceberam que expulsar Deus da ciência foi uma atitude que no mínimo, trouxe uma série de implicações que talvez muitos deles não tinham pensado. Imagina a cena de, por exemplo, você está lá no supermercado e tem aquela latinha, sabe, aquela latinha de apoio, de uma pilha de latinhas. E aí você diz assim: eu quero esta latinha, deixa eu tirar essa latinha. E você tira essa latinha, o que vai acontecer? Todo o outro montante, todas as outras latinhas, elas vão desmoronar. É quase que isso que aconteceu. Quando você tira Deus do fundamento do conhecimento, da inteligência e diz: Deus não é coisa para ser pensada, Deus não é coisa que tem que orientar nosso pensamento, Deus não tem nada a ver com nossa inteligência, Deus não tem nada a ver com nossa razão, e a gente simplesmente tira Deus disso, o que vem logo em seguida é um edifício todinho que estava construído e baseado justamente exatamente nesse ponto que começa a cair. Talvez um dos maiores emblemas seja aquele que foi talvez o maior representante daquilo que se chamou o iluminismo. E não é chamado de iluminismo à toa, é chamado de iluminismo porque considerou tudo que vinha antes trevas, escuridão. Então, se somos os homens das luzes, somos os homens que têm a luz em suas próprias mãos, somos então aqueles homens que consideram que tudo aquilo que foi feito no passado não passa de treva, não passa de escuridão, e a gente precisa então se movimentar para esse mundo novo, essa nova era, a era das luzes, a era em que o homem agora, de fato detentor de toda a autonomia no conhecimento, vai dar as cartas de todas as coisas na vida, no mundo da vida. Basta separar. Deus fica no mundo da religião, Deus fica apenas como uma questão de foro íntimo, uma questão subjetiva, e portanto ciência vai tratar das coisas objetivas, das coisas da razão, das coisas relacionadas à inteligência humana. Só que o que aconteceu? Toda a ética desses povos estava baseada nesse Deus. Tirando Deus, a razão da moralidade, a razão do bem, a razão que explica o que é mal, aquilo que diz o que é justo, o que é injusto, o que é certo e o que é errado, foi comprometido. É como se Nietzsche estivesse dizendo para todos os homens dos seus dias o seguinte: gente, vocês não sabem que quando tiramos Deus do fundamento da ciência, nós esquecemos de nos livrarmos do cadáver, deixamos o cadáver de Deus lá na praça, e esse cadáver está cheirando mal, e ele está cheirando mal justamente na ética,
Porque quando chega na questão ética, quando chega na questão moral, todo mundo tem que dizer que existe Deus. Porque se não existe Deus, toda a nossa ética, toda a nossa moralidade é relativizada. O que é certo e o que é errado depende de cultura. O que é certo e o que é errado depende de contexto. O que é certo e o que é errado depende do teu ponto de vista, depende de onde você está olhando. Não temos mais um critério último, um valor supremo para medir as ações em todos os contextos. Então o que Nietzsche faz é o seguinte: vamos fazer o serviço inteiro. Tiramos Deus da ciência. E aí no livro chamado Para Além do Bem e do Mal, ele diz o seguinte: vamos tirar Deus também da ética. Vamos tirar Deus também do fundamento da moral. Não existe nada desse negócio de dever, de imperativo categórico, dizer, olha, tem que ser assim porque é assim. Não precisa ser assim. Temos que encarar que o homem agora é maior do que tudo aquilo que ele construiu até hoje. Ele tem que decidir, ele tem que dar conta de tudo aquilo que envolve, de alguma forma, a sua própria vida. Em outras palavras, a nossa maneira de pensar vai determinar a nossa maneira de agir. E é isso que aconteceu na modernidade. Uma maneira de pensar que fundamentava uma maneira de agir foi modificada. E quando você modifica um pensamento, a ética não consegue se permanecer da mesma forma, porque ela vai mudar também. Se sua mente muda, suas ações mudam. Se tua teologia muda, a primeira coisa que vai reverberar essa mudança na tua mente é na tua ação. Se você descobre que Deus não é mais um ser que funciona da seguinte maneira: eu vou dar ali uma grana hoje lá na igreja e ele vai me abençoar no dia seguinte. E aí você descobre que isso não funciona, que Deus não se submete a esse tipo de barganha. Você não consegue mais orar assim. Você não consegue mais se dirigir a Deus dessa maneira. Se você passa por uma mudança de pensamento sobre Deus, essa mudança de pensamento sobre Deus vai trazer mudanças na tua maneira de agir. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O Éden nos ensinou isso. Quando o homem mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir também mudou. Gênesis 3 e 4 são importantíssimos. Importantíssimos. Primeiro porque Gênesis 3 e 4 mostram para a gente o começo de um processo de tirar Deus do fundamento, para que o homem possa ocupar esse lugar. Começa em 3, mas é no capítulo 4 que a gente vê as consequências disso. Qual é a implicação do capítulo 3 no capítulo 4? A implicação é que o capítulo 3 diz que quando o homem não considerou mais a Deus, a sua maneira de agir mudou. E a primeira consequência que segue exatamente essa mudança no pensamento com relação a Deus é a implicação disso na sua vida comunitária. Não é possível o homem reverberar comunhão com o seu semelhante se ele abre mão logo de cara da sua comunhão com Deus. O capítulo 3 e 4 de Gênesis seria exatamente aquilo que a gente poderia facilmente chamar de proto-mandamento de Deus. Um prévio mandamento de Deus, que se resume, como Jesus disse em Marcos capítulo 12, versículos 29 a 31, da seguinte maneira: o mais importante mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Jesus resumiu os 10 mandamentos exatamente em 2 mandamentos fundamentais: o mandamento de, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar também ao próximo, amar o seu semelhante como a si mesmo. São os 2 mandamentos quebrados em Gênesis 3 e em Gênesis 4.
pensando exatamente na ligação que existe entre tudo aquilo que a gente já viu de Gênesis 3, com aquilo que a gente vai ver hoje em Gênesis 4. Eu gostaria de propor para a nossa reflexão hoje a leitura de Gênesis 4 sobre duas cenas. Uma cena eu chamei de ética sem Deus. Essa tentativa de agir no mundo, de tomar decisões morais sem considerar Deus, sem olhar para Deus, desconsiderando Deus. Essa é a primeira cena. A segunda cena é a cena de uma cidade sem Deus. E com isso o que a gente está querendo dizer? Que quando edificamos uma ética sem Deus, construímos uma cidade sem Deus. Uma cidade sem Deus é fruto de uma ética sem Deus. E é isso que a gente quer mostrar com a leitura de Gênesis capítulo 4. Como a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, analisando a primeira cena, como se dá no capítulo 4 essa manifestação de uma ética, de uma maneira de agir no mundo sem Deus. Isso vai do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 4. Vamos começar com os dois primeiros versículos, os versículos 1 e 2, a primeira parte do versículo 2. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Ponto. Primeira coisa importante, trata-se de uma genealogia. É o início de uma genealogia. E essa genealogia começa dizendo exatamente o seguinte: Adão e Eva tiveram um primeiro filho. E qual foi esse primeiro filho? Caim. No entanto, logo no início dessa genealogia, nós vemos a mulher, não é, pronunciar um discurso sobre Caim. O discurso dela é: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Em contraste com uma mera menção a Abel. Notaram isso? Primeiro, a mulher, não é descrita nessa genealogia como aquela que proferiu, entregou um pronunciamento com relação a Caim. E esse pronunciamento é de que com o auxílio do Senhor tive este filho homem. Quando vai se mencionar, por exemplo, Abel, versículo 2, voltou a dar à luz, desta vez Abel aparece apenas como irmão de Caim. A gente não pode ler esses dois primeiros versículos e achar que estes dois primeiros versículos não vão dar o tom de tudo que vem a seguir. A pergunta é: por quê? Porque logo a seguir a gente esperaria o quê? Se é uma genealogia, o que vem a seguir? Os descendentes de Caim e de Abel. No entanto, a genealogia para aqui. Para na primeira parte do versículo 2. E aí no meio da genealogia a gente tem um relato. O relato da relação entre esses dois filhos. O filho Caim e o filho Abel. O filho que a mulher pronunciou dizendo: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Só depois de terminar o relato entre esses dois filhos, volta-se novamente, como vemos no versículo 17, a genealogia. Preste atenção no versículo 17. Caim teve relações com sua mulher. Notou que o versículo 17 começa exatamente como o versículo 1? Assim como o versículo 1 começa dizendo: Adão teve relações com Eva, sua mulher. No versículo 17, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz. Então a genealogia volta somente no versículo 17. Então o que a gente vai fazer agora nesse segundo passo que a gente vai dar? Observar esse relato que aparece justamente depois desse movimento que abriu a genealogia. Que movimento foi esse que abriu a genealogia? Um pronunciamento que foi dado estritamente a Caim e uma consideração a Abel apenas como uma referência a Caim como seu irmão. O que o relato vai nos mostrar como contraste? Que embora Caim tenha recebido o pronunciamento de sua mãe e Abel não tenha recebido aparentemente nenhum pronunciamento específico de sua mãe,
o que a gente vai ver nesse relato é o inverso. O Abel, que recebe ou é recebido com um pronunciamento do agraciamento divino com relação a ele e sua oferta. E um Deus que rejeita Caim. É o contraste que abre, portanto, esta primeira cena da ética sem Deus. A ética sem Deus é fruto de ressentimento. Ética sem Deus é fruto de rejeição. Mas não é só de rejeição. É fruto de uma rejeição, de um ressentimento covarde, que não tem coragem de voltar atrás, se arrepender e modificar o curso de sua história. Vamos ver como isso se dá no texto. O versículo 2, parte B, até o versículo 7 diz o seguinte: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então os dois têm trabalhos distintos. Um é agricultor, outro trabalha com a terra e outro trabalha com o rebanho. Veja o que o texto diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Apesar de Caim ter recebido o pronunciamento de Eva, foi Abel quem agradou a Deus. Não sabemos ao certo quais as razões pelas quais Deus se agradou de Abel e rejeitou Caim. Mas por outro lado, o texto deixa claro que Caim trouxe meramente uma oferta. É isso que a gente lê logo de cara. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E é inegável que o movimento de leitura do texto, como acontece no início da genealogia, parece dar um tom de mais importância, não a Caim, mas a Abel. Veja o que o texto diz. O texto não diz que Abel chegou lá e entregou as ovelhas ou o rebanho gordo para o Senhor. O texto diz que ele trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Parece então que o movimento de gratidão de Abel e de doação do melhor está implícito nesse movimento. Parece então que Abel não resolveu dar a Deus alguma coisa qualquer, mas resolveu dar a Deus o que há de melhor, na expressão de uma gratidão, na expressão da doação, na expressão daquele que quer doar. Que lembra, é uma coisa muito distinta do que aconteceu com Eva. Eva se farta do fruto e oferece ao homem não a primícia, oferece ao homem não aquilo que lhe falta, não aquilo que lhe custa algo. Não lhe custa nada oferecer aquele fruto ao homem. Parece que o texto então nos mostra que de um lado tem um ofertante que oferece a Deus algo que lhe custa algo, enquanto de um outro lado existe um ofertante que oferece algo a Deus. Mas a grande pergunta é: custa a Caim aquilo que ele oferta a Deus? Não sabemos. Não temos certeza disso. Não temos como olhar do texto bíblico e chegar a uma conclusão sobre isso. Mas temos a certeza pelo texto que Caim não agiu corretamente. E isso é que a gente tem que se prender.
A gente não tem que se prender nos critérios de Deus. A gente não tem que se prender no conhecimento que Deus tinha do coração, por exemplo, de Abel e do coração de Caim, para julgar a oferta, para julgar Caim e Abel. Nós temos que partir do pressuposto, em primeiro lugar, que Deus tinha boas razões para se agradar de Abel e rejeitar Caim. Como a gente vai tratar isso e mostrar isso no texto de uma maneira muito clara e precisa? Veja você, por analogia, o que aconteceu quando Samuel, sacerdote de Deus, foi comissionado por Deus para ungir o próximo rei de Israel. Quando ele vai ungir o primeiro rebento da casa de Jessé, Deus interrompe Samuel e diz o quê? Eu o rejeitei. A resposta que Deus vai dar ao sacerdote é a seguinte: o homem vê apenas o exterior, mas Deus, o que ele sonda? Conforme o salmo que a gente abriu o nosso culto de hoje, sonda o coração, ele conhece o interior. Portanto, a maneira de Deus conhecer o bem e o mal nunca será limitada como é a nossa maneira de discernir o bem e o mal, porque não temos acesso à interioridade das coisas, não temos acesso à interioridade do ser humano, não temos acesso ao coração dos seres humanos, não temos as condições que Deus tem para julgar as pessoas, com base não apenas naquilo que elas fazem, mas com base naquilo que elas são. Então parece que Deus sai em vantagem absoluta em relação ao homem, quando se trata de julgar o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. E foi isso que o homem perdeu. Quando o homem resolveu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não perdeu a possibilidade de ter esse conhecimento de Deus, porque este era o engano, este era o equívoco da serpente. Fazer com que o homem pudesse acreditar que ele seria capaz de ter o conhecimento das coisas do bem e do mal, como Deus tem. Mas na verdade, o que Deus ofereceu ao homem não foi com aquele fruto a possibilidade de ele um dia se tornar Deus, mas foi o anúncio do pacto de Deus ali presente naquelas obras, de que o homem deveria confiar no conhecimento que Deus tem do bem e do mal, confiando no olhar de Deus que não é como o dele, que conhece todas as coisas com profundidade na sua interioridade, a confiança de que a voz de Deus está acima das nossas subjetividades, a confiança de que a palavra de Deus tem mais autoridade do que a minha opinião e a minha perspectiva dos fatos. Confiar em Deus mais do que em nós mesmos. Foi isso que o homem perdeu. E ele passou a confiar no seu juízo, passou a confiar na sua maneira de conhecer o bem e o mal, de, portanto, julgar as pessoas. Ao perceber que Deus rejeitou a sua oferta, Caim fica transtornado. Caim perde o sorriso no rosto, perde a felicidade, seu semblante cai. Qualquer pessoa aqui, que um dia foi rejeitado, ou se sente rejeitado, sabe muito bem o que significa um semblante caído, diante daquele que o rejeita. Não temos como menosprezar o sentimento daquele que se sente rejeitado. A rejeição é sim um sentimento ruim, é sim um sentimento que nos desagrada, é sim um sentimento que nos causa repulsa. Então, indignado como Caim estava por ser rejeitado, ele apresenta pelo menos 2 sinais importantes e que não podemos perder de vista. Primeiro sinal é de que ele não confiava no julgamento de Deus. E segundo sinal, ele confiava na sua percepção do certo e errado. Jonas, quando se dá este sinal de que ele não confiava no julgamento de Deus? Quando ele se sente injustiçado. Ele não confia no julgamento que Deus fez dele mesmo. Você está arruinado se você não acreditar no julgamento que Deus faz de você mesmo.
O problema de Caim foi exatamente esse. Ele desconfia logo de cara do julgamento que Deus fez dele e de sua obra. É aqui que Caim se perdeu. O sinal da queda de Caim está justamente na desconfiança do julgamento de Deus acerca de quem Caim é e do que Caim está fazendo. Caim não consegue, portanto, refazer o caminho e dizer: peraí, Senhor, o que eu fiz de errado? Onde eu preciso me consertar? O que eu preciso fazer para ser aceito? Não há nenhum movimento dessa ordem. Pelo contrário, o que a gente vai ver a seguir nos mostra o sinal de que ele confiava muito mais na percepção dele. A percepção de que Deus está equivocado, de que Deus não olhou para o coração dele, sequer considerou o fato de que ele estava ali ofertando ao Senhor. Um homem que não confia em Deus terá sempre dificuldades de fazer o que Deus pede conforme o que Deus pede. Ele sempre vai querer fazer para Deus não conforme o que Deus pediu. Ele vai querer fazer para Deus conforme sua própria vontade e seus próprios padrões. Deus não quer que você ofereça algo a Ele do seu jeito, da sua maneira e como você pensa ser o melhor. Um culto assim não agrada a Deus. Nossas igrejas hoje estão atravessadas por um princípio de condução do culto, em que o culto é feito para Deus sim, e as pessoas fazem para Deus, e elas levantam suas mãos para Deus, elas louvam a Deus, elas cantam para Deus, elas oram, elas clamam a sinceridade em seus corações, elas querem adorar a Deus, mas do jeito delas. Tem que ser conforme o que elas pensam ser exatamente o que é adequado a Deus. Um homem que não confia em Deus terá dificuldades em dar a Deus aquilo que Deus pediu conforme o seu padrão. É mais ou menos como alguém que tenta dar um presente para outra pessoa amada, julgando ser o presente que lhe fará sentido, o presente que mais lhe agrada. A mesma coisa se dá com Deus. O culto não é algo que a gente oferece a Deus para a gente se satisfazer, para a gente se sentir bem. Mas a grande dádiva do culto é que, fazendo para Deus conforme Ele quer, o seu espírito acaba também nos enchendo de gozo e de alegria. É isso. Se a gente aprender isso, a gente vai sentir um pouquinho, de uma maneira muito pálida, mas um pouquinho do que a Trindade sente entre eles. Essa doação que dá prazer, essa doação que dá alegria, esse doar que nos causa contentamento. Mas isso foi interrompido por Caim. Caim não percebeu que Deus não quer sacrifícios, mas obediência. A teologia de Caim era de que ele deveria agradar a Deus de acordo com o seu padrão e não de acordo com o padrão de Deus. Mas olha que coisa interessante, Deus não puniu Caim, Deus apenas não se agradou dele, da sua obra. Quando Caim chega diante dele e apresenta a sua oferta, Deus não manda um raio para destruir Caim, Deus não destrói Caim, Deus simplesmente não se agradou de Caim, da sua oferta. Deus não rompeu a sua comunhão com Caim. Deus não está dizendo para Caim: vai embora e nunca mais apareça aqui. Deus não está julgando Caim. Deus está dizendo para Caim: Caim, isso que você me ofereceu não me agradou. Eu não recebo isso que você ofereceu, porque não é isso que eu pedi. Mas a teologia de Caim não permite que ele entenda a distinção entre desagradar a Deus e o juízo de Deus. Uma coisa é o juízo de Deus, outra coisa é um Deus desagradado com os seus. Nosso pecado desagrada a Deus, mas por
por causa do sangue glorioso de Jesus, que nos cobriu a multidão de pecados. Nossos pecados não são suficientes para anular o poder da cruz, que nos trouxe perdão e nos livrou do juízo de Deus, do juízo divino de Deus. É preciso distinguir um Deus que está desagradado com as nossas ações, de um Deus que não aprova os nossos atos, um Deus que está dizendo: você fez uma escolha errada, eu não aceito isso que você fez, de um Deus que na hora diz o seguinte: acabou, não tem mais jeito, boa sorte. Não. No entanto, o que a gente vê? A gente vê que Deus nota que o semblante de Caim caiu. Então Deus vai até Caim e faz uma pergunta a ele. Qual é a pergunta que Deus faz a Caim? Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha a chave de interpretação do texto, importantíssima aqui. Se você fizer o bem, o que Deus diz? Não será aceito. Ora, Caim não foi aceito. Qual é a conclusão que a gente chega? De que ele não fez o bem. Porque se ele tivesse feito o bem, qual seria a conclusão? Deus teria aceito. Mas o que aconteceu? Sabemos e não temos como prescrutar, descobrir qual é exatamente o ponto. Podemos até imaginar qual seja, mas não temos condições, porque Deus sabe muito mais do que sabemos e conhece o bem e o mal muito mais do que nós mesmos. Mas de uma coisa temos certeza: Caim não agradou a Deus por um capricho de Deus. Deus não olhou para Caim e simplesmente disse: você não. Não é um capricho de Deus, não se trata de um capricho de Deus, existem razões suficientes para isso. E a razão de Caim não ter sido aceito é de que ele não procedeu bem. Porque se ele tivesse procedido bem, ele teria sido aceito? Sim. E veja o que Deus vai continuar dizendo: mas se você não o fizer, saiba que a história não acaba por aí. E agora vem a alerta de Deus a Caim: se você não agiu corretamente, se você não agiu bem, então cuidado, porque agora você está debaixo de uma situação extremamente perigosa. Você está vulnerável. E aqui a gente precisa ter todo o cuidado do mundo para analisar o texto. Porque o que o texto está nos dizendo logo de cara? De que desagradar a Deus nos torna vulneráveis ao juízo de Deus. Desagradar a Deus nos torna vulneráveis ao pecado, ao domínio do pecado sobre nossas vidas. Veja o que o texto diz: mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O ameaça a porta é a ideia de um leão, de uma fera à espreita, esperando para te dominar. Então fique esperto, porque no momento em que você procedeu mal diante de Deus e não foi aceito por Ele, alguma coisa está errada com você. Você precisa resolver esse caminho, você precisa acertar as suas contas, você precisa mudar a sua vida, você precisa dar um rumo para a sua vida. Mas se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai conquistar você, ele vai te dominar. Teu desejo será contra ti. E o que você tem que fazer? O que cabe a você? Dominar o desejo. Deus, portanto, deu a Caim o domínio sobre o seu desejo. Isso não dá para a gente, numa conversa: ah, sabe como é, pastor, a carne é fraca. Não tem carne fraca nenhuma, não adianta falar a culpa, não. Isso é coisa de Adão. Vamos assumir as coisas de uma maneira muito clara. Tínhamos que cumprir o domínio sobre nossos impulsos e não cumprimos o nosso dever. É isso que está acontecendo agora com Caim. Ele está debaixo da decisão que ele precisa tomar. Ou ele trata daquele desagrado que ele fez a Deus, ou então ele continua desagradando a Deus, e desagradando a Deus, o pecado vai dominá-lo.
E esse é o problema do pecado. Uma vez que você permite que ele permaneça em sua vida como um pedinte, como um suplicante, e você diz sim, ele vai permanecer na tua vida não mais como um suplicante, mas como um tirano, e vai governar a sua vida, e vai dominar a sua vida, vai dominar as suas decisões, vai dominar a tua maneira de agir, vai dominar o teu universo. Tudo vai se submeter a este desejo, tudo vai se submeter à ordem destas paixões. Portanto, Caim precisava revisar sua teologia, Caim precisava revisar a sua maneira de pensar, e Deus está dando para Caim os padrões. No entanto, o que a gente vê a partir do versículo 8 a 12 é exatamente o que a gente viu no capítulo 3 de Gênesis. O mesmo movimento. Porque Caim, na hora que ele precisava rever, se consertar, se arrepender, não é buscar de Deus, e buscar a Deus, buscar a face de Deus, não. Ele permitiu que o pecado que entrou como suplicante permanecesse em sua vida, e quando ele permanece na nossa vida, ele se torna um tirano e começa a governar os nossos intentos. E aí, quando ele governa os nossos intentos, caímos. É isso que aconteceu com Caim. E quando acontece o pecado ele tem uma espécie de roteiro clássico já dado em Gênesis 3 e que se repete em Gênesis 4. O roteiro do inquérito policial. Lembra na semana passada? Começa com o crime. Do crime, o que a gente vê logo em seguida? O inquérito de Deus. A defesa, porque Deus não vai e julga simplesmente. Ele dá a oportunidade do sujeito ainda no inquérito divino reconhecer o seu pecado e ser ali e poder dar um outro rumo para a história. Então ele concede a defesa ao que é inquirido, mas termina sim com o julgamento. O mesmo padrão. Como isso se apresenta? Versículo 8, o crime. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Ou seja, isso já diz que tudo estava premeditado. Não aconteceu de qualquer jeito. Ele levou para um lugar onde os holofotes humanos não seriam capazes de enxergar. Ele foi para um lugar onde nenhum homem estaria, onde ninguém mais estaria. E lá naquele campo, ele descobriu que quando se perde a piedade no altar, se é conquistado pelo pecado no campo. Quando a nossa teologia é ruim, a nossa ética acompanha também a nossa teologia. Veja o que acontece no texto. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Bruce Waltke, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: o fracasso de Caim no altar o conduziu ao fracasso no campo. Teologia e ética são inseparáveis. Toda vez que você vê um teólogo, um pastor começar a questionar a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade de Deus, não tenha dúvida, logo em seguida, o problema seguinte é um problema ético e moral. Todas as vezes que a gente questiona a autoridade das Escrituras, todas as vezes que a gente questiona os princípios elementares da fé cristã, nós abrimos a porta para a imoralidade, abrimos a porta para a ausência de ética, de padrão moral para a vida. Então, por que a gente precisa de pastores fiéis da palavra de Deus? Pastores que não estejam preocupados em ter multidões, mas em ter gente que ame a palavra de Deus e preserve a palavra de Deus. Porque se a gente não fizer esse caminho, o caminho seguinte já está datado, já está dado. É a falência da nossa moralidade, é a falência da nossa ética. O nome disso é racionalização também. O nome disso é racionalização do pecado. Veja, o crente, ele sofre um problema muito sério. Até para pecar ele tem que ter base bíblica. Ele não vai conseguir fazer nada nessa vida sem base bíblica. Então, para ele pecar, o que ele vai precisar fazer? Ter base bíblica. Mas para ele pecar, o que ele vai fazer para ter base bíblica? Ele vai ter que aprender com a serpente, lembra? É a serpente que é a que ensina a ser teólogo liberal, é a serpente que ensina a gente a ser herege. Então ele vai seguir os ensinos da serpente. E o que a serpente nos ensina? Nos ensina a distorcer a palavra de Deus, invalidando a palavra de Deus.
E é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar para o texto e vai dizer assim: não é bem isso que o texto está dizendo. Isso é um texto figurativo. Isso é um texto simbólico. É uma coisa. Claro, acho que Deus está dizendo um negócio desse. Não, é pleno século XXI, a gente tem que ser contextualizado. A gente tem que viver no mundo. No século XXI, olha os avanços aí da ciência, os avanços no campo da moral. As pessoas hoje, têm que lidar com os transgêneros, tem que lidar com tudo isso. Então, meus irmãos, a gente tem que de alguma forma abrir para o diálogo e por aí vai. Esse movimento, gente, já está datado desde o Éden, não é nada novo. Hoje, a gente vê o Éden nas delações de Brasília, em especial de Curitiba. A gente vê o Éden sendo expresso e representado descaradamente nos processos de avaliação ética dos políticos do nosso país, aí na nossa cara, não só políticos, mas também empresários, mostrando que o problema da corrupção é endêmico na nossa cultura. Então, se a gente enfraquece e empobrece a autoridade das Escrituras, logo em seguida o que a gente faz é racionalizar. E aí, quando a gente racionaliza, a gente não só distorce o texto, a gente faz até o texto dizer, que o que a gente está fazendo de errado é bom. E aí o pecado se torna maravilhoso, a gente consegue dormir calmo, sereno e tranquilo, como diz o hino. Jonas, eu quero base bíblica para isso que você está dizendo. Claro, você é um crente, como todo crente, você precisa de base bíblica para tudo isso. Lembra lá de Davi? Lembra lá do profeta que chega diante dele e que diz a ele uma historinha, e se chama Natan, esse profeta, conta dele uma historinha. Você sabe disso? Nossa, não diga. Quem foi esse sujeito que fez esse negócio horrível? Não pode permanecer vivo um homem desse. O que Natan diz a Davi? Tu és este homem. A gente precisa racionalizar o pecado para a gente não ficar com culpa. Mas a palavra de Deus está sendo pregada hoje aqui para tirar de você este peso. Não este peso do pecado, mas este peso que faz você, de alguma forma, como todos nós aqui nos lidamos com as questões da vida, em colocar o peso não na palavra de Deus, mas na nossa situação, no nosso contexto. A gente é pobrezinho, a gente é tão pecador, Jesus vai ter misericórdia, afinal de contas Ele é amor. Meus irmãos, chega de discutir, chega de falar de Deus dessa maneira. Eu tenho certeza que Deus é amoroso. E hoje, como é dia das mães, eu creio que minha mãe também era amorosa. Mesmo quando ela dizia, não faça isso. A gente sabe o que significa não faça isso se a gente fizer. Ela não vai ser tão bonzinho com Deus, que vai perguntar primeiro, vai dar direito à resposta, não é? Então, e nem por isso você odeia a sua mãe. E parece que o texto é importantíssimo no que diz respeito à racionalização do pecado, porque Davi, para fazer tudo o que ele fez, ele precisou racionalizar. Ele sabia, gente, que ele não poderia usurpar aquela mulher, aquela senhora que estava tomando banho, que ele tinha visto certo dia, em que ele precisava, como todo rei, guerrear, e ele estava ociosamente andando pelo palácio. Ele sabia que aquela mulher era casada. E ele dizia, casada não pode. A Bíblia diz, não adulterarás, não posso. Mas viúva pode. Ser amigo de Davi é uma coisa séria, gente. É perigoso ser amigo de Davi. Porque na mesma hora em que ele diz viúva pode, o que ele está pensando? Vamos matar o cara. Mas a Bíblia também diz, não matarás, matar não pode. Mas e se ele for morrido? E se ele for para uma batalha que ele vai morrer? Morreu, né? Eu não matei, né? Ficou viúva pode. Pronto, está resolvido. Ele dorme feliz e tranquilo. Racionalizou o pecado. E para acordar do pecado, a gente precisa de Natan na nossa vida. Porque é Natan que faz a gente enxergar a teologia maluca que a gente teve que inventar para solidificar os nossos atos inconsequentes. No caso de Caim, Deus se antecipa
que é isso que a palavra de Deus faz comigo e com você. Ela sempre se antecipa ao nosso pecado e vai dizer: não é bom, não é deixar que o seu desejo domine você. Domine o seu desejo. Mas Caim não dominou, cometeu o crime, e cometendo o crime, ele precisou responder as perguntas de Deus. E a pergunta que Deus faz é a seguinte, versículo 9. Onde? Deus gosta dessa pergunta, não? Onde está Caim, Abel, o seu irmão Caim? E mais uma vez, não é? O demônio da responsabilidade manifesta, se apodera do corpo de Caim e responde o que é Deus? O que muitos irmãos de igreja respondem hoje não sabem, não percebem o que estão fazendo com o corpo de Cristo. Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão. Somos ensinados hoje a não prestarmos atenção nesse versículo tão importante para o corpo de Cristo, para a igreja. Você é responsável sim pelo seu irmão. É a racionalização do pecado que faz a gente dizer e pensar que nós não temos responsabilidade nenhuma com os membros, com o corpo de Cristo, com as pessoas com as quais estamos pactuados, comprometidos, aliançados. Então Caim precisa modificar e dizer exatamente isso. Não sei dele. Eu acaso sou responsável por meu irmão? Mas olha que coisa curiosa, o versículo 10 diz exatamente assim: o que foi que você fez? E aí, meus irmãos, no meio desse inquérito, depois de ter dado a oportunidade de Caim se defender, então, ao se defender, racionalizando o pecado, escondendo e achando que poderia enganar a Deus, porque na verdade para Caim não importa Deus saber o que ele estava fazendo, o importante é que as pessoas não saibam o que ele fez de errado. Porque Deus pouco importa, Deus pode saber tudo o que eu estou fazendo, mas os homens não podem saber as coisas erradas que eu estou fazendo. Então, Deus força Caim a cair em si mesmo ao dizer: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. A partir daqui a gente vai ver 4 aspectos do julgamento de Deus. O primeiro aspecto do julgamento de Deus é o aspecto do holofote divino. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus está enxergando tudo o que está acontecendo. Por isso, quando Caim não assume a sua responsabilidade, foge da sua responsabilidade de assumir aquilo que ele cometeu, então Deus lhe diz: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Eu sei o que você fez. Nada se esconde de Deus. Mas como Caim não considerava Deus, ele se preocupou apenas com o holofote dos homens. Mas não somente isso. O julgamento de Deus é o segundo aspecto, o aspecto da maldição. Veja o que diz o texto, versículo de número 11: agora amaldiçoado é você pela terra. Esse trecho do versículo é importantíssimo. Por quê? Diferente de Adão, Deus amaldiçoou Caim. No julgamento do capítulo 3, só uma das pessoas ou das personagens envolvidas ali na cena do inquérito de Deus foi punida com a maldição. E quem foi? A serpente. A serpente foi amaldiçoada. E aí a gente precisa lembrar disso de novo. Porque o que está no transfundo de toda essa discussão? Uma inimizade que Deus colocou entre a serpente e a mulher, entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. E aqui Caim está representando exatamente o descendente desta serpente, que não é uma espécie animal, mas é aquela, como a gente viu, que está refletida lá em Apocalipse, que representa a figura de Satanás e o diabo. O que está sendo dito aqui, portanto, é que Caim está exatamente na posição daquele que se opôs ao descendente da mulher. Ele é amaldiçoado como foi amaldiçoada a serpente. Isso fica ainda mais interessante quando a gente lê 1 João capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz o seguinte:
Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. É a inimizade entre as duas descendências. Por isso Deus amaldiçoa Caim. Terceiro aspecto, o da inimizade com a terra. Para Caim isso significava muito. E a gente tem que lembrar do versículo de número 2, parte B. Porque Abel, ele cuidava de rebanhos. Mas e Caim? Era agricultor. O que pode ser de um agricultor sem a terra? O que Deus está dizendo é que aquilo do qual ele luta para sobreviver está em inimizade contra ele. O seu trabalho se voltou contra ele mesmo. Veja o que o texto diz: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. E por último, o aspecto final da insegurança. Você será um fugitivo errante pelo mundo, desprovido de um lugar seguro, desprovido, portanto, da segurança. Mas o julgamento de Deus, como foi o julgamento de Adão e Eva, não da serpente, mas de Adão e Eva, é constituído também da sua misericórdia. E Deus exerce misericórdia a Caim de uma maneira muito peculiar. Isso está nos versículos 13 a 16. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Então veja como Caim está trabalhando com seus padrões. Então ele vai ser punido, alguém que vai encontrar ele vai se vingar de Abel e ele vai morrer. E aí Deus diz: você vai morrer, mas não do seu jeito. Você ainda não aprendeu a lição. Não é do seu jeito. Não é da sua maneira. Não é a punição que você quer. Não é o castigo que você quer. Não é o castigo conforme a sua vontade. Não é a punição conforme o seu querer. É segundo o meu padrão. E qual é o padrão de Deus? Isso está presente logo no texto seguinte. Veja como Deus começa. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Assim como? Do seu jeito. Não vai ser do seu jeito, Caim. E aí veja o que Deus diz: se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Então Deus estava protegendo Caim de ser assassinado, mas não estava protegendo Caim de ser banido. Não estava protegendo Caim de ser rejeitado, mas estava protegendo Caim de ser assassinado. Então Deus diz: e o Senhor colocou em Caim um sinal. Gente, não colocou na descendência, colocou só em Caim. Uma tatuagem, uma tatu lá no Caim, só nele, tá bom? Nada de eugenia. Deixa a eugenia para um outro contexto. Aqui Deus não está falando que foi a descendência, é Caim. Deus está julgando explicitamente Caim. Deu a Caim uma marca. Qual é a marca que Deus deu a ele? Uma marca para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. E aí o versículo 16 é um versículo muito triste, porque ele diz que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden.